porque é dessa forma que nós olhamos para esse texto, ou a maioria dos escritores apresentam esse texto apontando Sífra e Púa como pessoas que faltaram com a verdade, ou omitiram a verdade, ou falaram meia verdade. Até aí os críticos, eles entendem que elas fizeram tudo isso, mas o que intriga os especuladores, os críticos desse texto, é o versículo 20 e o versículo 21, quando escrito está assim: porque Deus fez bem, diga, Deus fez bem, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Então, a grande intriga aqui é o seguinte: como que Deus pode fazer bem a quem mente? Para os irmãos que não são, para os irmãos que o texto não é tão conhecido assim, esse texto fala de duas mulheres que, diante do crescimento do povo hebreu, começou a trazer ameaça ao faraó. O desenvolvimento desse povo começou a trazer uma preocupação excessiva para o faraó, que tinha a síndrome do poder, aquele homem que se intitulava o próprio Deus. Começou a se perturbar com o crescimento desse povo, que ele mesmo tinha esse povo numa escravidão maldita. Esse povo prestava o serviço para os egípcios de forma gratuita, não tinha direito das suas mulheres. O povo hebreu passou 430 anos subjugado por essa nação, fazendo uso dessa autoridade abusiva, escravizando o povo hebreu. Mas o faraó também se incomodou, porque havia uma promessa que Deus, do meio desse povo maltratado, desse povo escravizado, Deus levantaria um libertador. Quando o faraó tomou ciência disso, isso o perturbou, e seus assessores, peçonhentos que eram, provocaram ainda mais esse descontrole mental e emocional no faraó, que tomou uma atitude absurda, partindo para o genocídio, para um crime voltado para as crianças, contra crianças, no seu nascedouros. O faraó, na verdade, ele tomou uma decisão descontrolada, uma decisão de quem não faz uso da razão, um infanticídio, que é o atentado contra a inocente, contra a criança, E então ele tratou isso como decreto, chamou essas duas mulheres, Sífra e Púa, disse a elas: vocês são chefe das parteiras, vocês cuidam desse departamento, e assim que vocês perceberem, olha o versículo de número 16, que também mostra como as hebreias davam luz, como era o parto das hebreias. Ele disse: quando ajudardes no parto as hebreias e virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Veja que absurdo. Deu uma ordem para essas mulheres, elas tinham total liberdade de executar
a criança já no seu nascedouro se fosse sexo masculino, porque também tinha uma profecia que do meio desse povo um libertador iria nascer. Então os críticos, né, e eu faço uma crítica mesmo, a Bíblia já não é mais autoridade absoluta. A Bíblia, ela se tornou coadjuvante do leitor, né? Até um certo tempo, o leitor era coadjuvante, o escritor era coadjuvante, a protagonista era a palavra de Deus. Entendeu? Então, quem pregava, quem ensinava até um certo tempo, aceitava as verdades da Bíblia. Mas vivemos uma geração dos gurus, vivemos uma geração dos teólogos liberais. Eles dão a interpretação da Bíblia, eles definem aquilo que eles acham que deve definir, e pior do que eles definir é eles serem seguidos por uma multidão que aumenta todos os dias, sem perceber que em suas interpretações, tanto Deus como os seus projetos e seus planos são descaracterizados na nossa vida. Há um veneno desgraçado, mortal no meio do povo de Deus. Até um certo tempo, desculpe a minha sinceridade, até um certo tempo, o que nos ameaçava era a ação de Satanás. Mas o que está ameaçando agora a saúde da igreja são os supostos pregadores, ensinadores, intitulados e colocados numa posição acima do Espírito Santo, dando suas interpretações e dizendo para mim e para você o que a Bíblia nunca disse. Quantos entenderam, levante a mão? Então, para os estudiosos da Bíblia, Puá, Cifra é mentirosa, porque quando o faraó pergunta para elas, por que os meninos hebreus estão vivos? E eles entendem que ela mente quando ela diz que as hebreias são mulheres fortes. E quando chegamos no local do parto, as crianças já têm nascido. Ou seja, a mãe já escondeu, a mãe já tomou alguma atitude, não tem como evitar. Essa é a explicação. Quantos querem, aleluia, aceitar a verdade da Bíblia nessa noite? Levante a mão. Aleluia. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela deve ser o suficiente. Ela deve ser a única verdade. Ela não deve ser uma verdade relativa. Ela não deve ser uma suposição. Ela não deve ser colocada numa expressão eu acho, eu entendo que é assim. Não, é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou esses homens. Glória a Deus. A palavra de Deus, quando ela volta a ser aceita por nós como a única e legítima, imutável palavra de Deus, as nossas vidas vão melhorar, tudo na nossa vida vai prosperar, e nós teremos confirmação de Deus em todas as obras que fizermos na face dessa terra. Então por isso vem esse tema, a verdade da mentira. Elas não foram mentirosas. Leia comigo, por favor, acompanhe na sua Bíblia, para que você também não saia dizendo, não, ele falou uma coisa que não está na Bíblia, né? Então está escrito assim, eu quero dar minha contribuição a você, que tem interesse de viver a verdade de Deus. Aleluia. Agora, quem não quer, a Bíblia diz que nos últimos dias, os homens amontoarão, sabe o que é isso? Ajuntar para si doutores e mestres. Nós estamos vivendo uma das maiores apostasias que o planeta Terra já viveu. Não estamos vivendo apostasia, estamos vivendo apostasia. O distanciamento de Deus sem sair do lugar onde Deus é adorado.
Essa é a pior apostasia, porque outras apostasias, quando nos atingia, nos levava para fora do templo, nos fazia parar de cantar, nos fazia parar de ler a Bíblia. Não, essa apostasia é diferente. Ela só afasta você das verdades de Deus, mas mantém eu e você dentro da igreja, mantém eu e você lendo a Bíblia, só que apostatado, distante das verdades de Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Quando eu fico assim, não é poder, não, é tristeza mesmo. É tristeza. É lamentável, é lamentável. Quando o título de um homem fica acima daquilo que Deus disse. O senhor é de onde, amado? Sou Da Groxá. Quando você percebe que o título de um homem, pastor, reverendo, bispo, a ser bispo, não sei o que é, e fica acima da verdade de Deus. E aí tudo que ele diz, tudo que ele fala, né, se torna ponto doutrinário. Acompanhe comigo. Eu espero que a simplicidade de Deus venha mudar, renovar a sua vida nesta noite. Aleluia. Aleluia. 17. As parteiras, leiam comigo. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe disseram. Antes conservaram os meninos com vida. Pronto. Só esse texto, ele é o suficiente para que a verdade do Espírito Santo ela esteja acima de tudo. Primeiro, a Bíblia diz que estas mulheres não fizeram, não executaram, não colocaram em prática o que o faraó mandou. A Bíblia diz que essas duas mulheres o desobedeceram. Então você pode dizer, pastor, como é que Deus pode abençoar um desobediente? Como o senhor pode dizer? E está escrito no versículo 20 e 21 que essas mulheres receberam o bem de Deus, o povo aumentou. Deus, aleluia. Versículo 21, 20: portanto Deus fez bem as parteiras e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas, ou seja, abençoou elas na posição de família. Aleluia. Deu a elas, né, esta preciosidade que é o que muitos desejam, uma família dentro dos propósitos de Deus. Aleluia. Porém, temos que entender que tipo de desobediência. Essas mulheres foram abençoadas por Deus porque elas tomaram uma atitude e uma ação. E na atitude que elas tomaram foi contra a ordem do faraó. Por quê? Essas mulheres, por temerem a Deus, diga temeram a Deus. Temeram a Deus. Isto é para nos informar. Meu Deus do céu, custa analisarmos o texto sagrado, custa seguirmos os passos, custa monitorar, usar uma lupa, custa pesquisar, custa a gente seguir as orientações que o texto nos apresenta. A Bíblia diz que a desobediência dessas mulheres não foi uma desobediência deliberada, não foi uma desobediência premeditada, não foi uma desobediência daquelas pessoas que de forma proposital elas fazem tudo ao contrário que lhe é mandado. Não! Na verdade, essas mulheres não estão contra o faraó, essas mulheres estão contra a atitude do faraó. Verdade. Glória a Jesus. Ele quer matar as crianças, ele quer assassinar todas as crianças dos hebreus. Eles querem executar, ele quer ter o caminho livre, ele não quer que ninguém ameace a sua autoridade.
E para isso ele vai à loucura. E claro que tem demônio também nesse homem. Então ele deseja que todos sejam mortos. Uma vez mortos, o seu caminho está livre e ele permanece na única posição. Então é contra esta lei, é contra este posicionamento absurdo que essas mulheres decidiram temer a Deus. Por quê? Porque elas se colocaram suas vidas em risco. Elas ficaram numa rota de extremo perigo. Mas elas chegaram num acordo dizendo: não podemos obedecer a ele. Isto não é uma ordem normal. Deus seja louvado. Meu Deus. Isto não é uma ordem comum. Isto não é uma ordem de quem está bem. Como que podemos matar essa criança? Essas mulheres foram abençoadas, irmãos, porque elas temeram a Deus. Aleluia. Essas mulheres foram abençoadas em todas as áreas da sua vida, porque elas tiveram um discernimento para perceber que Deus, que aquela ordem contrariava os princípios de Deus. Eu sei que você está de máscara, mas diga para o teu irmão: você conhece os princípios de Deus? Enquanto um patrão respeita os princípios de Deus, o empregado deve obedecer. Enquanto um marido respeita, pode não obedecer, mas respeita os princípios de Deus, ele deve ser respeitado. Ele deve sim ter atenção. Ou enquanto uma mulher, ela respeita os princípios de Deus. Enquanto um pastor respeitar os princípios de Deus, ele deve ser respeitado, ele deve ser honrado. Enquanto o seu melhor amigo respeitar os princípios de Deus, ele deve continuar sendo seu amigo, sim. Mas na primeira observação que você perceber que o amigo, o tal patrão, o tal marido, a tal esposa, que é simplesmente uma obediência, violando os princípios de Deus, você não deve se remover do seu lugar. Você deve permanecer temendo a Deus e obedecendo a autoridade máxima, que é a autoridade de Deus. O que acontece é o inverso. O que acontece é o contrário. Para não perder o emprego, o empregado começa a fazer parte de uma rede de corrupção. Levante a mão em nome de Jesus. Aleluia. Ninguém vira corrupto da noite para o dia, começa devagar. Ninguém sai do trilho da noite para o dia. Começa tudo de uma forma sutil. Eu sou o seu patrão, você tem que fazer. Eu sou o seu pai, você precisa fazer. Eu sou o seu melhor amigo. Que tipo de amigo é você que não faz o que eu lhe peço? E você, para provar que é um bom amigo, que é um bom funcionário, e atrás também de uma promoção, e querendo também uma oportunidade na aba do seu amigo, você quebra o seu princípio com Deus. Irmão, a maior derrota não está simplesmente em atos que praticamos do lado de fora. A pior derrota do ser humano começa quando ele quebra princípios com Deus. Princípios com Deus não se quebra. Princípio com Deus se conserva. Aleluia. 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 E a primeira coisa para que os princípios de Deus sejam valorizados na nossa vida, diga para o teu irmão: tem que haver temor. Aleluia. Acabou o temor, os princípios de Deus não têm valor. Meu Deus. Uma outra coisa que fez essas mulheres é não obedecer o faraó. Foi justamente porque ele pede algo que vai contra os princípios de Deus. Aleluia. E também uma coisa que quase não observamos se a gente não deixar,
a revelação do Espírito Santo, se a gente não olhar para o texto sagrado como autoridade máxima na interpretação que ela tem para nos dar. Acompanhe aí o versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus. Não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Agora diga comigo, leia bem alto, diga antes. Antes Conservaram os meninos com vida. Olha o que elas dizem no versículo 19. E as parteiras disseram ao faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas. Aleluia. E já têm dado à luz aos filhos antes que as parteiras venham a elas. É interessante que as parteiras, elas não agiram com preconceito, as parteiras não agiram com discriminação, porque o protagonista, o personagem protagonista aqui é Moisés, é para chegar no nascimento de Moisés, mas em nenhum momento Faraó está destacando aqui uma criança que havia tido a oportunidade de viver. O Faraó, ele usa uma palavra no plural. Por que vocês manteram os meninos, diga os meninos com vida? E olha a resposta. E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz, diga aos filhos. Diga aos filhos. Antes que as parteiras venham a ela. Irmão, o que essas duas mulheres estão dizendo é o que o faraó jamais poderia entender. Ele não estava lutando simplesmente contra um movimento, contra uma ideologia de um povo. Ele estava lutando contra um povo que Deus havia escolhido. E essas mulheres estão dizendo, elas são diferentes. Quem são diferentes aqui? Levante a mão. Aleluia. Não quebre princípio com quem é diferente. Diga isso para quem está do seu lado. Não quebre princípio com quem é diferente. O diferente, ele é olhado com um olhar negativo. Toda pessoa diferente, ele é ignorado, chega a ser até desprezado, principalmente aqueles que conservam o princípio de Deus, principalmente aqueles que decidem a respeitar o senhorio de Deus, principalmente aqueles que, ao perceber que o que está sendo arquitetado vai contra os princípios de Deus, quem é diferente diz: eu fico do lado de Deus, eu permaneço com Deus. Aleluia! Elas estão dizendo: as hebreias são diferentes, Faraó. Agora, elas revelam uma atitude estratégica. Elas revelam que esse nascimento não é fruto do acaso. Deus seja louvado. Aleluia. Elas revelam que elas têm participação em tudo isso. Eles não desobedeceram porque era rebelde, desobedeceram por respeitarem o senhorio de Deus. Aleluia. E fizeram uso dessas estratégias por temerem a Deus. E por temerem a Deus, Deus a orientou a um comportamento que fez dela não mentirosa, mas faz dessas mulheres serem verdadeiras. Elas estão dizendo: quando as parteiras chegam, as hebreias, os filhos já têm nascido. Isso é mentira? Não é mentira, isso é verdade. O que está acontecendo aqui é que essas mulheres, de uma forma estratégica, demoravam para chegar. Deus seja louvado. Aleluia. Deus seja engrandecido. Aleluia. Compreende? Se fosse o dia de hoje, manda um zap e olha, o marido, venha logo porque minha mulher. As parteiras,
você é hebreu? Sou hebreu. Uma dizia para a outra, é uma ideia. Vamos rapidinho. Uma dizia, não, Deus está nesse negócio. Aleluia. Se nós for e pegar essa criança em nossas mãos, temos que matar. Então vamos nos demorar. Vamos Aleluia. postergar. Para que pressa? Deus da glória. Deixa Deus trabalhar. Aleluia. Quantos podem entender isso nessa noite? Aleluia. Quantos podem compreender isso de coração? Digo amém. Amém. Oh, aleluia. A sua bênção, a sua vitória, ela passa primeiro por uma atitude. O que é uma atitude? É quando você reconhece o que tem que fazer, mas ainda você não tomou uma ação. Ação é quando você faz o que deve ser feito. Está entendendo? Ela toma uma atitude e não obedece o faraó. Ela entende que Deus não está naquele negócio. Elas entendem que Deus não está sendo glorificado nesse negócio. E elas também não estão atrás de recompensa humana. Elas não estão à procura de exaltação humana. Meu amado, quando eu falo bênção de Deus, eu disse para o moço hoje, eu disse, você é abençoado. E ele olhou assim, com um olho tão triste. Eu fiz um exemplo, falei, talvez você entendeu assim. Você precisa de um pente, quer um pente, não pode ter um pente, mas eu por ter um pente, te dou um pente, e você diz, eu fui abençoado. Claro, não está errado, mas quando falamos que uma pessoa está debaixo da bênção de Deus, estamos dizendo assim, você está autorizado para ser vitorioso. Você está autorizado para vencer em qualquer circunstância. Você está autorizado para vencer em qualquer terreno. Você está autorizado para vencer debaixo de qualquer tempestade. Você está autorizado para vencer diante de qualquer barreira. Porque você tem a bênção de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E essa mulher usa um comportamento estratégico. Irmãos, às vezes o nosso comportamento gera uma interpretação de idiotice. Quantos entenderam o que o pastor falou? Digo amém. Amém. Alguém diz assim, mas é um bobo. Eu estou fazendo mal para ela e ela ainda continua desse jeito. Não, não somos bobos. Não somos um burro. Não somos gentalha. Não somos medíocres. Não somos ignorantes. Diga para o teu irmão, eu temo a Deus. Aleluia. Aleluia. Lembra do que Tiago diz? Todo homem seja pronto para ouvir. Atitudes que devem ser tomadas, atitudes que devem, ação que deve ser tomada, coisas que deveria ser dito, coisas que deveria você já deveria ter acabado com essa situação. Mas quem teme a Deus, espera no Senhor, tem bênção de Deus para a sua vida. Controle o seu comportamento, controle suas atitudes. Seja tardio, seja vagaroso no cuidado. Quando se trata de cuidado, diga para o teu irmão, seja lento no cuidado, seja detalhista no cuidado. Pense, analise, só fará bem para você. Não te precipite. Então essas mulheres se demoravam, elas deixavam um pouco a pressa, e quando elas entravam no lar das hebreias, as crianças já tinham nascido. Ela não estava mentindo para Faraó, elas estavam dizendo a verdade para Faraó, e elas tomaram essa decisão porque elas temeram a Deus. Diga, temer a Deus. Temer a Deus é mais do que honrar a Deus. Simplesmente o temer fica numa interpretação, eu honro a Deus. Irmão, o diabo, ele estremece se você honra, pois o diabo chega a se urinar na calça só de pensar em Deus. Mas é um desobediente e é um rebelde. Compreende? Temer a Deus é respeitar
o senhorio de Deus. E o que significa essa palavra senhorio? Diga para o teu irmão, é valorizar os direitos de Deus. Não é só você que tem direito, não é só eu que tenho direito, Deus tem o direito acima de tudo. Não é só eu que quero, Deus também quer. E se Deus quer, o que eu tenho que fazer para cumprir esse desejo? Quantos podem entender isso? Essas mulheres temeram a Deus, elas respeitaram o senhorio de Deus, elas respeitaram o direito de Deus. E qual era o direito de Deus ali? Que todas as crianças, independente do sexo, tivessem o direito de viver. Deus tinha um plano, Deus havia escolhido alguém para um plano. E Faraó queria interferir, como se fosse dono do povo, como se tivesse direito autorais sobre do povo, mas o dono do povo era Deus. O direito daquele povo pertencia a Deus. Os desígnios, as diretrizes, as decisões, primeiro tinha que passar por Deus. Então, essas mulheres respeitaram o senhorio de Deus. E por respeitar o senhorio de Deus, colocaram o direito de Deus como prioridade. Aleluia. Queridos, ouçam com atenção. Quando você não desfruta do seu direito, como que você fica? Fica alegre? Quem fica alegre aqui quando percebe que o seu direito está sendo violado? Ninguém. Todos nós gostamos de vivenciar. Amém? Amém. De ter esse direito sendo usado, desfrutado. O que nós esquecemos é que Deus tem direito. O que nos esquecemos é que todos nós que estamos aqui estamos debaixo de uma autoridade, e essa autoridade ela é ímpar. Estamos debaixo de um senhorio. Amém? Amém. Não só um domínio, alguém que tem direito sobre nós. É tudo isso, mas alguém também que nós, de forma recíproca, lhe perguntamos sem palavra, mas com atitude: Senhor, qual é a tua vontade nesse negócio? Aleluia. Qual é o teu querer neste negócio? Meus irmãos, nós precisamos de vez em quando engatar uma marcha ré no nosso carro. De vez em quando nós precisamos fazer uma conversão. É preciso esporadicamente pararmos para analisar se realmente a vontade de Deus ela está sendo priorizada na nossa vida, porque a vontade de Deus não é priorizada. O querer, Paulo disse que o efetuar e o querer pertence a Deus. Meus amados, prestem muita atenção nessa reta final que nós estamos vivendo do arrebatamento da igreja. O espírito da rebeldia, o espírito de rebelião, ele está de uma forma universal atuando, levando os homens contra Deus, levando os homens a quebrar princípios com Deus. O casamento já não tem mais valor, a relação moral não tem mais valor. Um espírito agindo para que todo tipo de princípios morais, princípios que regem as nossas vidas, principalmente regem a nossa vida espiritual, sejam quebradas. E uma vez quebrado, não se importamos, não damos a devida atenção e nos esquecemos disso e ficamos diante de Deus. Eu sempre digo e vou ser repetitivo, espero que não doa a você. Você não precisa ficar na igreja para ter carro novo. Trabalhe, seja econômico e você vai ter carro novo. Você não precisa ficar na igreja para ser milionário. Não, trabalhe. Eu conheço muita gente que não vem na igreja, que não são tão pentecostal assim, são milionários, têm grandes empresas, multinacional, e eles não têm compromisso. Porém, são pessoas econômicas, são pessoas que enquanto nós estamos jogando, eles estão trabalhando, são pessoas que enquanto nós estamos dormindo, eles já se levantaram 4 horas antes,
São pessoas que não saem, estão ali dia e noite, acreditam naquilo que fazem, amam aquilo que fazem. Agora, para nós ser abençoado, é preciso entender que tem princípios que precisamos cumprir para que as bênçãos de Deus estejam sobre as nossas vidas. Aleluia! Uma bênção que não tem a intenção apenas de nos abençoar financeiramente, mas uma bênção que tem a intenção, primeiro, de nos fazer filho de Deus. Quantos creem na volta de Jesus? Amém. A trombeta vai tocar. Amém. O carro não vai, casa não vai, dinheiro não vai, mas a alma e o espírito que pertence a Deus, esta vai se reunir nos ares ao encontro de Jesus Cristo. Estejamos conscientes que quem obedece, quem cumpre, quem não abre mão dos princípios de Deus será abençoado. Desobedeça a toda e qualquer pessoa. Parece um absurdo eu falar isso, mas não obedeça quem quebra o princípio, mas obedeça, tenha temor a Deus, e Deus te fará ser tremendamente abençoado. Seja cuidadoso, seja cauteloso no seu comportamento, espere em Deus, não se precipite. Deus tem o momento certo, as bênçãos não estão na sua frente. Diga para o teu irmão, não corra. Elas não estão na sua frente. As bênçãos estão nos acompanhando. Aleluia! Talvez você passou na frente delas, mas elas foram colocadas para nos seguir e não nós segui-las. Fique de pé em nome de Jesus. Shalom, Adonai aos irmãos que estão aí nos acompanhando.